Polimorfismo, herança, encapsulamento, interface, nem sempre essas palavras soam como de fácil entendimento para quem está aprendendo programação orientada a objeto. Eu confesso que quando eu fui aprender lá atrás, né, Java, eu tive um pouquinho de dificuldade para entender o que era o encapsulamento, quando que eu utilizava herança, o porquê que eu tinha que utilizar o polimorfismo, mas pensando em todo o aprendizado que eu tive, pensando em toda a dificuldade que eu tive também, eu resolvi trazer no vídeo de hoje o assunto de polimorfismo e herança. Eu tenho certeza que se você tem alguma dúvida de como você pode utilizar, seja com Java, JavaScript, C#, enfim, o conceito ele vai ser o mesmo, né? O que vai diferenciar é a forma como você vai implementar em cada linguagem. Mas eu espero que através desse vídeo você consiga entender de uma vez por todas o que é esse tal de herança, esse tal de polimorfismo e como você pode utilizar ele nos seus projetos para desenvolvimento das suas aplicações. Se você gostar desse vídeo, aliás, já deixa aí a sua curtida, né? Já comenta, já compartilha. Se você tem alguma sugestão de tema também, deixa aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz de ler aí os seus comentários, né? Se você não for inscrito ou inscrita, se inscreva no canal também. Lembrando que esse canal só existe porque você tá aqui comigo, porque você tá me acompanhando. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. E pra gente começar, então, já tô aqui na tela do meu computador e antes de mais nada, antes da gente começar a colocar a mão na massa, vamos entender primeiro o que é essa tal de herança, né, que a gente tanto ouve falar na programação orientada a objeto, tá? Então, vamos imaginar o seguinte cenário, né? A gente tem aqui uma entidade, uma classe, que a gente vai chamar ela de pessoa, né, que inclusive é um dos exemplos mais utilizados pra gente entender, né? E aí vamos imaginar que essa nossa classe pessoa, ela tem um nome, a pessoa ela tem uma idade, a pessoa ela tem um documento, e ela pode ter outros atributos aqui, né? Outras propriedades que a gente pode atribuir para uma pessoa. Agora vamos imaginar que no nosso sistema a gente tenha uma outra entidade que a gente vai chamar, por exemplo, de paciente, tá? Então aqui a gente está desenvolvendo um sistema de hospital, vamos imaginar assim, né? Deixa eu dar aqui um zoom maior, tá? Então a gente está trabalhando aqui com essas nossas duas entidades. A gente tem aqui a nossa entidade pessoa, que a gente já definiu nome, idade e documento. A gente tem aqui a nossa entidade paciente, né? E vamos imaginar que a gente tem aqui uma outra entidade, por exemplo, enfermeiro, né? Enfermeiro, isso mesmo. Então, o nosso paciente aqui, por exemplo, ele tem uma matrícula, né, dentro do seu plano de saúde. Ele pode ter também aqui um plano de saúde. Opa. E pode ter algumas outras informações, né? Mas eu vou falar também que esse meu paciente, ele tem, deixa eu colocar aqui em cima, ele tem também um nome, uma idade e um documento, beleza? Então, vamos deixar aqui de lado essa nossa entidade paciente. Eu vou criar aqui uma outra entidade, né? Vou complementar aqui essa minha outra entidade enfermeiro, né? Enfermeiro ou enfermeira, tá? Então, esse meu enfermeiro, né? Esse meu profissional da saúde, ele vai ter ali um horário de trabalho, né? Vou colocar assim como horário de trabalho. Ele vai ter, por exemplo, o setor que ele trabalha, né? Se é num pronto-socorro, se é num... Enfim, né? Não vamos entrar aqui em detalhes. Ele vai ter um setor. E deixa eu ver qual mais informação que o enfermeiro ele pode ter. Ele pode ter ali o número de cadastro, né? Número de cadastro como profissional, né? Opa! Mas esse meu enfermeiro, ele também vai ter aqui um nome, uma idade e um documento, beleza? Então, a gente tem aqui essas nossas três entidades, né? Essas nossas três classes. A gente tem a nossa classe pessoa, a nossa classe paciente e a nossa classe enfermeiro. Quando a gente olha, por exemplo, para a nossa classe paciente, a gente vai ver que essas três primeiras informações que um paciente tem são as
primeiras informações, né, são as informações que uma pessoa ela também tem. E quando a gente olha para as informações que o enfermeiro, né, uma enfermeira ele tem, como nome, idade e documento, a gente vai ver que são informações que se repetem também em pessoa, né? Por quê? Se a gente for pensar, um paciente, no final das contas, ele é uma pessoa. E o enfermeiro, no final das contas, ele também é uma pessoa. Então, quando a gente olha para essas nossas duas entidades de paciente e enfermeiro, a gente pode dizer que eles vão herdar, né? Que eles vão ter os atributos que uma pessoa ela tem, né? Então, se eu sei que um paciente ele é uma pessoa e que o enfermeiro ele também é uma pessoa, o que eu posso fazer? Eu posso remover essas informações de paciente, informações de enfermeiro, que são comuns à pessoa, e eu posso dizer que tanto o meu enfermeiro, né? Deixa eu até fazer aqui o contrário, né? Opa! Eu e essas setas aqui não somos muito amigos, não. Agora sim. Então, tanto o meu enfermeiro relacionado à pessoa, ele vai herdar essas informações de pessoa. E o meu paciente, ele também vai herdar. Deixa eu colocar aqui. Ele também vai herdar essas informações de pessoa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que é o conceito de herança, né? Então, herança é quando eu tenho uma entidade que ela tem ali, quando eu tenho uma classe, que ela tem os atributos, ela pode ter métodos, né? Como, por exemplo, aqui, né? Eu posso dizer que uma pessoa, ela tem um método imprimir informações, né? Imprimir info, que também vai ser herdado tanto para paciente quanto para enfermeira. Então, quando eu tenho essa minha classe, que ela tem atributos em comum, que eu posso utilizar entre outras classes, né? Eu posso dizer que a minha classe paciente, ela vai herdar essas informações de pessoa. A mesma coisa serviria para um enfermeiro que vai herdar também essas informações de pessoa. Tranquilo até aqui? Espero que sim. E para a gente ver na prática, vamos vir aqui para o meu VS Code. Já deixei aqui aberto. Eu vou criar aqui uma classe chamada pessoa.java. Deixa eu fechar aqui. Eu vou começar definindo aqui o meu public class. Opa, abriu coisa a mais aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Minha classe pessoa, tá? A minha classe pessoa, então, ela vai ter um nome, uma idade e um documento. Então, eu vou colocar, por exemplo, que ela vai ter uma string nome, ela vai ter um int idade e ela vai ter uma string aqui documento. Tranquilo? Quando a gente fala de uma classe, uma característica que a nossa classe ela precisa ter é um construtor. O que é o construtor? É aquilo que vai inicializar o nosso objeto, né? Que vai permitir com que a gente crie objetos a partir dessa nossa classe, né? Então, eu preciso, nesse caso, como eu tenho aqui os meus atributos, né? Nome, idade, documento, que eu quero passar para minha classe, eu preciso criar aqui a minha classe pessoa, né? O meu construtor pessoa. E aí eu vou passar aqui para ele string nome, int idade e string documento, né? E vou atribuir agora. Então, this.nome é igual a nome, ou seja, esse nome aqui que eu passei da minha classe, né? Vai receber o nome que está vindo do meu construtor. Então, this.nome é relacionado ao nome que eu estou recebendo na minha classe. E esse nome é o que está vindo aqui dentro do construtor, né? Se você não entende muito esse conceito de construtor, por que eu estou utilizando this, deixa aqui embaixo nos comentários que aí eu faço um vídeo explicando um pouco mais a fundo sobre o escopo do this e por que a gente utiliza, tá? Eu vou colocar aqui this idade é igual a idade e this documento é igual a documento, beleza? Então, criamos aqui o nosso construtor e aqui eu vou criar aqui um método, colocar aqui como public void imprimir info. Eu vou colocar só aqui um sysout, né, para printar essas informações. Então, eu vou colocar aqui nome igual a this.nome. Copiar aqui também. Vou colocar idade
é igual a this.idade e documento é igual a this.documento. Show de bola! Então, a nossa classe pessoa, ela já está criada com os atributos que a gente definiu aqui, né? O atributo nome, idade, documento e também o método imprimir info. Agora, eu vou criar aqui uma classe principal, só para a gente ter um método main aqui, tá? Então, o próprio VS Code já criou aqui para mim. Vou criar aqui o meu método main e vou chamar essa minha classe pessoa. Então, pessoa P é igual a new pessoa, né? E por que o new pessoa? Porque eu tenho aqui o meu construtor que permite eu inicializar esse meu objeto. Vou passar aqui as informações, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu só passar o mouse em cima. Ele não pegou. Nome, idade e documento. Então, nome, eu vou colocar a Maria, a idade 34, e um documento, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo do tipo, né? E agora eu posso chamar o P. Imprimir info, por exemplo, que são as informações, né, que a gente vai imprimir aqui, beleza? E agora eu vou rodar aqui o meu código para ver o que vai acontecer. Então, olha só, ele imprimiu aqui, né, nome, deixa eu dar um zoom maior aqui, nome, Maria, idade 34 e o documento aqui que a gente passou aqui para ele, beleza? Até aqui, sem novidades, né? Tudo tranquilo, como a gente já deve estar acostumado nesse ponto. Agora, vamos imaginar, então, que a gente vai criar aquela nossa outra classe, que vai ser o paciente.java, tá? Então, vou colocar aqui public class paciente. Ele vai ter aqui o string matrícula e ele vai ter aqui também o string plano de saúde, tá? Da mesma forma, como pessoa, eu vou ter aqui o meu construtor paciente, que eu vou receber minha string matrícula e minha string plano de saúde. Vou colocar aqui this matrícula é igual a matrícula, this plano de saúde é igual a plano de saúde. Até aqui sem novidades. Mas, se a gente for olhar aqui esse nosso exemplo, a gente tá dizendo que paciente ele vai herdar as informações de pessoa. Então, o que eu preciso dizer para essa minha classe paciente é o seguinte: olha, classe paciente, você tem aqui as suas informações, mas eu quero também que você possa herdar, que você possa ter os atributos que a sua classe pai ela vai ter também. E quem é a classe pai? A classe pai é a classe pessoa. Então, quando a gente quer dizer que uma classe ela pode herdar de outra classe, né? Aqui no Java, a gente vai utilizar a palavra extends, ou seja, classe paciente, você vai estender também as informações que tem dentro da classe pessoa. E perceba que aqui ele já deu um erro. Por quê? Porque quando eu herdo essas informações da minha classe pessoa, a minha classe pessoa ela tem nome, idade e documento. Então, eu preciso garantir que a minha classe paciente ela também tenha nome, idade e documento. Então, eu posso pegar... Aliás, vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui só para ganhar um pouco de tempo. Vou passar aqui para dentro do meu construtor de paciente, mas ele está dando erro. Por quê? Porque eu preciso atribuir essas minhas variáveis, nome, idade e documento. E como que eu vou fazer? Será que eu crio aqui de novo, né? String nome, string idade, entidade, string documento? Será que dessa forma aqui tá certo? Não. Por quê? Porque quando a gente diz que uma classe ela vai herdar as informações de outra classe, se eu já tenho essas informações na minha classe pai, eu não preciso atribuir elas novamente. Por quê? Se eu clicar, né? Se eu for ver aqui dentro do meu paciente, ele já tem as informações do nome, idade e documento. Então, como que eu faço, né? Eu preciso passar de alguma forma essas minhas informações de nome, idade e documento. Como a nossa classe pessoa, a gente já criou o nosso construtor, aqui no Java, né? A gente utiliza uma palavra super, tá? Que é como se a gente estivesse chamando o construtor da nossa classe pai,
né? Então perceba que aqui ele já mostrou para mim, olha, você pode passar nome, idade e documento, né? E aí é só eu passar aqui, ó, nome, idade e documento, que são as informações que eu espero receber nesse meu construtor, né? Inclusive, se eu der aqui um Ctrl clique nesse meu super, ele já vai me mandar aqui para o meu construtor de pessoa. Ou seja, toda vez que eu quiser receber essas informações, né, da minha classe pai, é só eu passar aqui dentro do super, que se eu tiver lá dentro da minha classe pai o meu construtor, eu já vou receber essas informações, beleza? Então aqui a gente tem as informações do nosso paciente, né? Agora eu vou vir aqui na nossa classe principal e ao invés de eu criar essa minha pessoa P, eu vou criar um paciente, né? Paciente igual a new paciente. E aí eu vou passar uma matrícula para ele, 1, 2, 3, 4. Ele vai ter um plano de saúde, sei lá, Sul América. Ele vai ter um nome, José, a idade 25. E ele tem ali um documento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E eu vou chamar aqui o paciente.imprimir info. Só que olha só que interessante. Lembra que a gente criou aqui essa nossa classe paciente, né? A nossa classe paciente tem matrícula, plano de saúde e a gente espera também que ela herde o nome, a idade e o documento que tem na classe do pai, tá? Se eu der aqui um paciente ponto, eu vou ter tanto o meu plano de saúde e a minha matrícula, que são informações da entidade paciente, como eu vou ter também as informações de documento, idade, nome e também aqui o meu método imprimir info. Essas informações, elas são nativas da classe pai, né? Ou seja, a gente já está conseguindo acessar as informações que estão na classe pai. A nossa classe filho, ela está herdando as informações que ela tem já, né? E também as informações que o pai, né, que é a classe pessoa, tem. E vamos rodar aqui para ver se dá certo. Opa, deixa eu abrir o terminal. E mostrou aqui, né? Nome José, idade 25 e documento. Só que olha só, essa nossa classe paciente, ela não tem simplesmente o nome, idade e o documento. Ela tem também mais duas informações, que é o plano de saúde e a matrícula, né? Mas como que eu faço aqui? Se eu tô herdando aqui essa minha imprimir info de dentro da minha classe pessoa, né? Eu não vou conseguir pegar essas informações, né? Eu não vou conseguir. Eu consigo fazer com que a minha classe paciente herde as informações de pessoa, mas eu não consigo fazer o inverso, né? Eu não consigo fazer com que pessoa herde as informações de paciente. Porque uma pessoa, ela pode ser um paciente, ela pode ser um enfermeiro, né? E por aí vai. Se eu atribuo diretamente as informações de paciente dentro de pessoa, pode ser que eu não consiga utilizar ela também, por exemplo, para um enfermeiro, para um médico e por aí vai, tá? Então, nesse caso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue sobrescrever esse método imprimir info, que a gente tem aqui na classe pai, a gente consegue sobrescrever ele na classe filho, né? Na classe que a gente está utilizando para herdar a classe de pessoa. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um public void imprimir info, tá? Vou passar aqui um system.out.println, né? Só pra gente, melhor, vou fazer aqui sysout, fica mais fácil. Vou imprimir aqui a matrícula, 2 pontos mais dis.matrícula, e vou imprimir também o plano de saúde, né? Então, diz plano de saúde, vou colocar aqui plano de saúde, beleza? E vou rodar aqui no principal para ver se está funcionando, tá? E olha só, ele mostrou aqui pra gente, né, matrícula e plano de saúde. Só que agora a gente deixou de ter aquelas informações de nome, idade e documento. Então, como que a gente faz para pegar essas informações que já tem por padrão dentro do método que está na nossa classe pai e também trazer aqui para nossa classe filho? Porque imagina o seguinte, eu quero sobrescrever, né? Eu quero adicionar algumas coisas a mais no meu imprimir info de dentro da minha classe paciente, mas eu também quero herdar as informações
que eu tenho já por padrão aqui no meu método do Pi, né? Então é bem simples. Eu chamo aqui o super ponto imprimir info. Na verdade aqui é super dessa forma, né? Então, dessa forma, eu tô falando pro meu código, pra minha classe paciente o seguinte, olha, eu quero que você adicione essas informações também, mas eu quero que você execute o que tem também no imprimir info da minha classe Pi, beleza? Quando a gente roda aqui, ele trouxe aqui pra gente nome, idade, documento, matrícula e plano de saúde. Então, perceba que agora essa nossa classe paciente que está herdando a classe pessoa, ela tem, além das informações dela, que é matrícula e plano de saúde, ela tem também as informações do pai, como também ela consegue trazer para ela o que já tem por padrão no método que está criado, né? Esse daqui é um conceito bem tranquilo, bem básico sobre herança, que é você ter uma classe que vai ser herdada por outra classe, né? E você pode ali utilizar de diversas formas, né? Para deixar aqui um pouquinho mais legal, né? Vou colocar aqui, ó, enfermeiro.java, né? Eu vou criar aqui ainda um string, vou colocar aqui um int hora trabalho. Vou colocar aqui também um string setor e um string número cadastro, tá? Vou criar aqui o meu construtor, enfermeiro, então ele vai ter aqui um int hora trabalho, string setor, string número cadastro, dis.hora trabalho igual hora trabalho, dis.setor é igual a setor e dis.número cadastro é igual a número cadastro, tá? E aqui eu vou chamar o meu super, né? Só que antes de eu chamar o meu super, eu preciso estender essa minha classe enfermeiro, né? Porque senão eu vou chamar o super do quê? Se eu não tenho uma herança, né? Então eu vou falar que essa minha classe, ela extende pessoa, né? Opa! Extende pessoa, beleza? E agora aqui, deixa eu pegar aqui string nome, documento, passar para cá. E agora aqui eu vou receber nome, idade e documento, beleza? E eu vou só pegar esse imprimir aqui do paciente, só pra gente ganhar um tempo. E agora eu vou passar aqui o hora de trabalho, que essa hora de trabalho é do enfermeiro, né? Diz hora trabalho, tá? E eu vou passar aqui também o que ele tem. Ele tem o setor, né? Diz setor. E ele tem também o número de cadastro, tá? Vou colocar aqui número de cadastro, beleza? Então aqui a gente entende o conceito de herança, né? Aí você fala, tá, Dani, mas e o conceito de polimorfismo, né? O polimorfismo, como o próprio nome já diz, a gente consegue dar várias formas para uma entidade, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Aqui a gente está criando uma entidade paciente, né? Então eu crio aqui, digo que o meu paciente, né? Passo um nome para ele e dou um new paciente, tá? Mas olha só que interessante que dá pra gente fazer, né? Tanto o meu enfermeiro como o meu paciente, eles são pessoas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o polimorfismo para dizer que uma pessoa ela vai ser do tipo enfermeiro e uma outra pessoa ela vai ser do tipo, né? Ela vai ter a forma ali de um paciente, né? Então, calma que a gente vai deixar isso menos confuso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, sysout, né? Eu vou passar aqui um sysout, informações do paciente, e eu vou passar aqui só para ele, né? Informações do enfermeiro, tá? Só que agora aqui, ao invés de eu dizer que paciente, ele vai receber ali o new paciente, eu vou dizer que essa minha pessoa, ela vai ser do tipo paciente, tá?
Só pra gente ver se continua funcionando, vou rodar aqui. E ó, informações do paciente continua funcionando, né? E agora, se eu quiser dizer que uma pessoa é enfermeiro, vai ser igual a new enfermeiro, né? Vou colocar aqui uma hora de trabalho, uma determinada hora, 12. Vou colocar aqui UTI, sei lá, né? Número de cadastro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome, Fernanda. Idade, ela tem 35 e o documento dela é esse daqui, né? E eu vou chamar aqui o enfermeiro.imprimir info. E olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui as informações do meu paciente, que é o José, idade 25, documento, né, bababá. E eu tenho as informações do meu enfermeiro, que é o nome Fernando, idade, documento, hora de trabalho, setor e número de cadastro. E olha que interessante, a gente deu uma forma de paciente para a pessoa, mas a gente também permitiu dar uma forma de enfermeiro para uma pessoa. Ou seja, a gente criou, né, múltiplas formas para uma única entidade, que é a nossa entidade pessoa. Então, quando a gente fala de polimorfismo, a gente está querendo dizer que através de uma entidade, né, como, por exemplo, uma entidade de pessoa, né, ou, por exemplo, imagina uma entidade animal e você tenha uma outra entidade que seja cachorro, que vai estender essa entidade animal, e uma outra entidade que vai ser o gato, que vai estender essa entidade animal. Então, a gente consegue criar algumas formas para essas nossas entidades, né? A gente consegue dar um polimorfismo para essa nossa classe de pessoa, para essa nossa classe de animal. Então, quando a gente trabalha com uma entidade que a gente pode ir dando formas para ela, a gente diz que a gente está utilizando um polimorfismo, né? Estou dando múltiplas formas para uma mesma entidade. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido, que você tenha entendido o que é uma herança, o que é um polimorfismo, né? Claro que o conceito a gente pode levar ele muito mais à frente, falando sobre programação orientada a objeto, mas é importante você aprender esses conceitos mais básicos, que vai ser bastante utilizado para programação orientada a objeto. Se você tem dúvidas, se você ficou com alguma dúvida relacionada ao vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo um pouco mais iniciante e quer também que eu fale um pouco mais a fundo sobre programação orientada a objeto, deixa aqui embaixo. Se você tem qualquer sugestões também, eu vou fazer questão e vou ficar muito feliz de você deixar aqui o seu comentário. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, de se inscrever também no canal, porque mais uma vez lembrando, esse canal só existe porque você tá aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!